versículo 22 até o 30, tá? Que diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai, ou seja, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar do lado de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que muitos últimos há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os últimos. Amém. Meus irmãos, nós vimos que sempre quando Jesus ele ensinou, ainda estava a caminho de Jerusalém, né? Aqui a Bíblia vai dizer no versículo 22 que Jesus estava percorrendo, ensinando, indo a caminho de Jerusalém, né? Então foi nesse caminhar para Jerusalém, quase chegando em Jerusalém, que ele ensinou vários sermões que nós conhecemos lá em Mateus, capítulo 24, 25, aqueles que ele mais falou das coisas futuras, né? Aqueles sermões que mais ele falou a respeito do fim, daqueles que iriam adentrar nesse gozo eterno que ele disse, e daqueles que ficariam de fora, como aqui também nessa ocasião ele estava dizendo. Então Jesus ele sempre disse a respeito disso, do céu e do inferno, sempre deixou claro, dizendo que tem um céu e há um inferno, e sempre deixou claro que isso é uma opção do ser humano na sua caminhada, na sua existência aqui em vida, optar em qual caminho ele vai trilhar. Ele mesmo disse: há o caminho da porta estreita que conduz à vida, e o caminho da porta larga que conduz à perdição. E o interessante é que nós vemos que isso, eu posso dizer como um problema a respeito de quando nós ouvimos as pessoas sempre dizer, eu sempre ouvi desde quando me converti, pessoas dizerem, e até hoje eu acredito que nós ouvimos algumas vezes, não, fulano é assim, ele vai para o inferno, Beltrano é desse jeito, ele vai para o céu. E muito tempo atrás, eu não era convertido ainda, mas escuto pelas histórias que minha mãe conta e que meu falecido avô contava, que pessoas designavam, dizendo aqueles que iam para o céu e para o inferno, falando: não, fulana pinta o cabelo de amarelo, essa está perdida, vai para o inferno. Fulana usa um saião até o pé, salvo, não usa maquiagem nem nada, tá tudo resolvido, tá certo. Então, isso nós ouvimos as pessoas sempre designando, e até hoje dizendo: não, fulano estava vindo ali, eu acho que de um baile, de algum lugar, bateu no carro, morreu, coitado dele, né, meu? Morreu sem a salvação. O outro fulano estava vindo da vigília do monte, capotou o carro, morreu, graças a Deus está na glória. Então, para você ver que muitas das vezes é muito raso aquilo que nós
pessoas que ficariam de fora e das que ficariam dentro, dando algumas diretrizes, mostrando, falando, né? Ó, de fora ficarão aqueles que praticam isso, e dentro estarão aqueles. Por mais que Jesus falou, e a Bíblia fala em si disso, mas também não nos dá presunção de nós por nós mesmos designarmos e dizer, ó, não, esse daqui está perdido, esse daqui está salvo. Para você ver que eu digo que é um problema que não é de agora, já era desde o tempo daqueles que caminhavam lado a lado com Jesus, que podiam ver a cor da sua pele, do seu olho, do seu cabelo, podiam sentir seu cheiro, caminhavam com ele, podiam abraçar, pegar na sua mão. Eles já tinham essa presunção de querer saber ou de designar aqueles que vão, aqueles que não vão, porque você vê aqui que quando Jesus estava ensinando a caminho de Jerusalém e dizendo sobre coisas a esse respeito, você vê que a passagem vai dizer aqui que um dos discípulos que estava seguindo ele se levanta e diz: Senhor, são poucos os que se salvam. Ou seja, você vê que era um problema dessa época, dos camaradas que estavam andando com Jesus, já queriam saber se era um pouco, quem vai, e outros falavam: Senhor, quem vai e quem não vai? Diz aí para nós não pode separar o joio do trigo, mas pelo menos nos mostra aí quem que é o joio e quem que é o trigo. E para você ver que eles ainda, além de querer saber, você vê que ainda o rapaz que pergunta isso, um daqueles que perguntam, ainda era pergunta no negativismo, né? Porque ele nem para perguntar, Senhor, vai ser muitos que vai ser salvo? O cara ainda reduz e pergunta ainda no diminutivo, né? Senhor, são poucos os salvos. Então você vê que o cara não era nem um pouco positivo, né? Ou seja, em outras palavras, para mim tá tudo certo, né? Eu estou andando com Jesus, tem um povo aqui que segue Jesus, e pelo que ele está falando, tudo se indica que vai ser bem pouca gente que vai se salvar, e eu estou nesse meio aí, eu preciso saber quem mais vai comigo. Olha que pessimismo terrível, eu preciso saber quem mais vai comigo. Senhor, são poucos os que se salvam. E você vê que é interessante que Jesus, quando responde, imagino eu que Jesus diz: já que você está reduzindo para o nível mínimo do povo, então eu vou responder para você mesmo, para você ver que Jesus responde a pergunta dele, não dizendo, vai ser muita gente que vai ser salva, vai ser pouca gente, ou vai ser algumas pessoas assim. Você vê que Jesus responde para ele próprio que perguntou: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ou seja, o que o camarada estava querendo saber se era muita gente ou pouca gente que seria salva, aliás. E Jesus falou: você quer saber dos outros? Esforçai você para poder entrar. E você vê que Jesus está jogando tudo para aqueles próprios que estavam ouvindo, porque muita acho que poderia pensar: não, nós estamos aqui seguindo Jesus, ele está pregando sobre essas coisas aí, das 10 virgens, que vai ser 5 prudentes, 5 que não é, então nós estamos no meio dessas que é prudente. E você vê que Jesus, ele aplica tudo para eles, dizendo: esforçai-vos para entrar. Você vê que é tudo no vós, porque quando vós estiver de fora, vós bater na porta, vós vês a mesa lá com Abraão, Isaac, Jacó, e vós estiver no choro e no ranger de dente, e começa a jogar tudo para eles, para você ver que quando se trata a respeito de salvação, você vê que Jesus deixa uma coisa: o ser humano analisar a si próprio e voltar o seu próprio coração para Deus e saber, como Paulo ensinou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Falando a respeito da ceia, depois que fazer isso, toma dela. Então examine você mesmo, vê se você está a isso ou não. Porque sempre que nós queremos examinar o outro, nós acabamos tendo que enxergar nós mesmos e olhar nós mesmos. Porque muitas das vezes o nosso
querer saber do bem e do mal, o que é bom, o que é ruim, muitas das vezes é um engano terrível. Porque você vê que, imagine só, eu fico imaginando se Lucas não tivesse escrito sobre o bandido da cruz, porque Lucas é o único que narra o diálogo deles. Mateus e Marcos e João não narram. O que nós iríamos imaginar, ou quem mais poderia imaginar o que? Se não tivesse conversa nenhuma, logo olhar aqueles dois camaradas e ia dizer, ó, os dois estão lascados, todos no inferno, porque morreram aí, o condenado estava rolando. Então, tudo no lago de fogo. Mas para você ver que Lucas narrou, então nós sabemos que um daqueles dois não foi. Mas se Lucas não narra, talvez nós poderíamos analisar e o óbvio, a presunção seria o quê? Pelo óbvio, tudo indica que os dois estavam no inferno, porque morreram roubando. Então, para você ver que o nosso saber do bem e do mal é enganoso. É tão enganoso que você vê que como que o ser humano passou a conhecer o bem e o mal. Através de quem, aliás, o ser humano passou a conhecer o bem e o mal? Através do diabo. Porque estava Adão e Eva lá no jardim do Éden, e tinha a árvore que Deus tinha falado para não tocar, e chega a serpente lá, o diabo, e diz, ó, Deus falou para você não tocar, então você não, mas não é isso não, o dia que tocar, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, e eles foram lá e comeram. Aí passaram a conhecer o bem e o mal. Aí passaram a conhecer o bem e o mal. Tá ligado? Tá? Aí passaram a conhecer o bem e o mal. Através do que? Através do diálogo com a serpente. Então, para você ver que o nosso querer saber de bem e de mal já nasce do engano, do diálogo com a serpente, e da astúcia, que vai dizer que ela era a mais astuta de todos os animais do campo. E o resultado disso foi o quê? Que eles sentiram vergonha, culpa, medo, e depois disso entrou a morte. Então, para você ver que o nosso saber do bem e do mal, muitas das vezes é uma coisa que nós não conseguimos analisar e saber por certo, porque muitas das vezes ela vai produzir só culpa, engano, astúcia, medo e morte. Porque muitas das vezes no nosso julgar nós vamos matar pessoas espiritualmente julgando, dizendo. Para você ver que Paulo, que é Paulo, ele disse o quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso eu faço. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que Jesus faz um convite, não a nós queremos saber o bem e o mal, mas a nós comermos todos os dias da árvore da vida. Porque a árvore da vida simboliza o quê? Simboliza o próprio Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus não nos convidou a querer saber o bem e o mal. Ó, esse está certo, esse está errado, esse vai, esse não vai. Mas Jesus fez um convite: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o conhecimento do bem e do mal pode produzir engano, mas a verdade traz libertação e traz vida. Então você vê que nesse nível aqui de conversa com eles, aí você vê que Jesus passa a falar o diálogo
Lembra disso? Quando me converti, me lembro que os irmãos começaram a jejuar, a se santificar na semana da ceia, segunda-feira, domingo é a ceia. Aí se santificava, jejuava até domingo. Aí eu pensava nas outras 3 semanas do mês. Falando, deveria se santificar para a vida, né? Para viver o culto da ceia, o culto de tudo, o trabalho, a família, a escola. Deveria ser santificação para a vida, né? Mas tem gente que vive nessa presunção. E geralmente são esses que Jesus está dizendo, ó, são poucos os que são salvos. Eles são negativos, eles querem que poucas pessoas, você vê que o desejo do cara é mais ou menos a síndrome de Jonas, né? Prega, o povo se converte e fica com raiva. Ah, Senhor, me mata, eu quero morrer. Por quê? Nínive inteira se converteu. A raiva, o desejo de morte de Jonas não é porque ninguém se converteu, né? Você era para ser o contrário. Foi lá em Nínive, 50 mil habitantes, não sei quantos mil habitantes, ninguém se converteu, eu quero morrer. Não, dele era que a cidade, até os animais se converteram, o cara estava bravo. Já viu animal se converter? Jonas pregou até o jumento, a mula, né? O boi, a vaca, estava convertida, né? Acho que uma não tomava mais a grama da outra, né? Estava tudo alinhado, convertido, o cara ficou com raiva. A síndrome de Jonas. Infelizmente, constantemente, como nós queremos, porque esses caras que a justificativa deles era o quê? Aquilo que eles faziam. Queria se justificar pelas suas próprias obras. Ó, nós temos comida e bebida, né? Estamos toda ceia, tomamos a ceia, estamos tudo certinho. Tu tem ensinado na nossa rua, não faltamos no culto de estudo, participamos de todos os seminários, tudo certinho, estamos em dia. Por que nós estamos lá de fora? Então, para você ver que esses camaradas acabam entrando nessa síndrome do Jonas, como a síndrome do irmão do filho pródigo, que é a mesma síndrome de Jonas. O irmão do filho pródigo fica com raiva daquele que entrou para casa. O irmão dele voltou para a casa do pai e ele fica com raiva, não vou entrar nessa festa. Para você ver, estava sofrendo dessa mesma coisa. São poucos os que serão salvos. Estava na síndrome do irmão do filho pródigo. Esse camarada se reconciliou, voltou para casa e ficou lá no fora. Você vê que o cara mesmo causou. Por que é o inferno? O inferno é tudo aquilo que está fora de Deus, é o inferno. E por opção própria, diariamente, já tem muita gente vivendo os seus infernos diários. Na vida, anos, diariamente, porque tudo aquilo que está fora de Deus é o próprio inferno do ser humano. E ele disse: não vou entrar nessa festa, não. Ou seja, eu vou ficar aqui no inferno, pode se alegrar aí, porque não estou. Aí você vê que a justificativa desses camaradas: não, nós comia na sua rua e bebia. E tu pregava na nossa rua. Ó, nós morava na rua da igreja. Tu pregava na minha rua, quando você pregava lá na praça, estava sempre ouvindo, né? Estava lá na janela ouvindo, tu ensinava na nossa rua. Ó, você vê o nível aqui dos camaradas, era de relacionamento, de compromisso só com o ensino, mas não com a pessoa de Jesus. Os caras tinham compromisso em saber tudo, não, porque lá na Bíblia está escrito tal coisa, está escrito assim, porque quer dizer aquilo, quer dizer aquilo outro. Sabia tudo, mas não tinha relacionamento com Jesus. E dia após dia tem gente que está entrando nesse compromisso. Não, vou pregar na nossa rua. Eu sei tudo que está escrito, mas não tenho relacionamento com Jesus. E saber tudo que está escrito não nos dá garantia que nós vamos estar, como Jesus disse, na mesa sentado com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas do reino de Deus. Porque ele mesmo disse: ó, naquele grande dia vai vir muitos profetas, dizendo: eu profetizei em teu nome. Usado no dom de cura, você vê que isso era crente pentecostal, né? Eu sou pentecostal também, cuidado. Ó, curei em teu nome. Camarada que expulsava demônio. Expulsei demônio no teu nome. E ele disse o que? Eu não te conheço.
Bíblia vai dizer que 2 vezes, uma vez, aliás, o diabo chega e diz para Jesus o que? Está escrito que aos teus anjos ele dará a ordem de respeito para te livrar e te guardar. E o interessante é que na tentação do deserto, 3 vezes o diabo chega até Jesus. 2 vezes Jesus diz, está escrito. Mas o diabo continua tentando. Somente na 3ª vez, quando Jesus diz, dito está. Aí a Bíblia vai dizer que o diabo saiu e chegou os anjos e serviu a Jesus. O que Jesus queria ensinar isso para nós? Que o nosso compromisso não pode ser apenas com o que está escrito, que nós não devemos apenas ficar no nível do que está escrito, mas nós devemos subir um degrau a mais, que é o nível do que está dito. Ou seja, nós devemos encarnar a palavra de Jesus na nossa vida, para que nós podemos ter a autoridade de dizer, dito está. Porque saber que está escrito, até o diabo sabe. E ele é tão ousado que ele usou isso contra Jesus. Mas Jesus nos chama a viver diariamente aquilo que está escrito, no nível do dito. Porque é o nível do dito que traz à existência aquilo que não existe. Como que Deus criou as coisas? Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Foi no nível do dito. A Bíblia vai dizer que ele disse, haja luz e houve luz, haja mar e houve mar, haja céu e houve céu. Foi no nível do dito, do haja, da palavra viva. Então Jesus nos convida a não somente ter o compromisso com um corpo de doutrina, de saber todo o regulamento, tudo que está escrito, saber todo o cronograma, mas ele nos convida a viver isso que está escrito no nível do dito, a encarnar essa palavra em nossa vida. Porque para você ver que por isso que a Bíblia vai dizer aqui no primeiro versículo que nós lemos, e percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O que era isso? Ensinando e caminhando. Jesus só não ensinava, mas ele caminhava demonstrando aquilo que ele estava falando. Então Jesus nos chama diariamente a nós estarmos ensinando, pregando, falando e caminhando, ou seja, na medida que nós vamos falando, aquilo vai se encarnando e vai se injetando e vai transbordando na nossa vida. Porque Jesus que diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o nível do que está escrito, tu ensinava nas nossas ruas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quem de fato não fica somente crendo para falar das Escrituras, mas crê para aquilo se encarnar dentro de si, no seu interior, pode fluir tudo aquilo que ela crê, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela estuda, tudo aquilo que ela busca. Então você está entendendo o que Jesus estava mostrando aqui, dentro desse texto, para esses que estavam nos seguindo. E o interessante também é que ele diz aqui, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade, que a iniquidade é o que é o oposto do amor. Tudo aquilo que não flui do amor é a iniquidade. E você vê que aqui o maior, para você ver, a síndrome de Jonas, a síndrome do irmão do filho pródigo aqui novamente, para você ver que o choro e o ranger de dente desses caras que estavam reduzindo, dizendo, vai ser pouca gente que vai ser salva, e querendo se justificar a si próprio, mas tomava ceia, que ensinava na nossa rua, não estava lá sempre assistindo. Olha a angústia dele aqui, era a mesma angústia de Jonas, não era a angústia de estar no inferno, esse cara não estava com raiva porque estava no inferno. A Bíblia não vai dizer que esse cara estava ali chorando porque estava no inferno, mas ele estava com raiva de ver aqueles que eles imaginavam que não estaria no céu, lá no céu na mesa e gozando, porque vai dizer aqui, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vós vires Abraão, Isaque e Jacó
está ensinando que nós devemos voltar o nosso coração e olhar para as coisas. Porque foi isso que ele falou: o reino de Deus é tomado à força, todos aqueles que se esforçam se apoderam. Então Jesus faz esse convite a cada dia de nós se esforçar. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E imagino eu por que a porta é estreita. A porta é estreita porque lá só entra quem realmente a gente somos. Lá não entra nenhuma dessas falsificações. Porque eu participo da ceia. Lá não entra nenhuma justiça própria. Lá só entra aqueles que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Então Jesus faz esse convite de nós comermos da árvore da vida, da verdade, porque ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que era isso que era para o homem ter, desde o princípio conhecido, era a árvore da vida, que é a verdade. Deus não tinha proibido, ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas da árvore da vida ele não tinha dito nada, estava livre para comer. Mas essa presunção vem até hoje em nós. Diariamente nós queremos saber o bem, o mal, o que é ruim, o que não é ruim. Mas Jesus nos chama a ter o conhecimento da verdade, porque a verdade que vai nos libertar e que vai nos trazer o convencimento daquilo que é bom, daquilo que é vida, daquilo que é verdade, daquilo que é justiça, daquilo que é puro, daquilo que é santo. E Jesus nos convida hoje a comermos da árvore da vida. Você crê nessa palavra? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, no nome que é sobre todo nome, Senhor. Oh, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, voltando o nosso coração, meu Pai, para nós, Senhor, para o nosso interior, Senhor, porque o Senhor mesmo disse, Pai amado, que o reino dos céus, meu Pai, é como um bom tesouro, meu Pai, que se abre e começa a tirar coisas boas, puras, meu Pai. E o Senhor também disse, Senhor, onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, meu Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o nosso coração venha estar em Ti, Senhor. Que o nosso coração venha estar em Ti, meu Pai, e que nós não venhamos sofrer, Pai, dessa mesma presunção, meu Pai, que vem dia após dia, Pai amado, querendo nos atacar, Senhor. De querer, meu Pai, saber quem vai, quem não vai, Senhor. Se são poucos, meu Pai, que o nosso coração, meu Pai, venha ser como o Teu coração, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu desejo, meu Pai, é que todos os homens sejam alcançados pelo pleno conhecimento da verdade. Então que o nosso coração venha ser, meu Pai, preenchido, enchido desse fogo, desse desejo, meu Pai, que almeja, Senhor, que o mais vil pecador, meu Pai, venha se converter, Senhor. Então nós pedimos hoje, meu Pai, nesta noite, Senhor, que esta verdade que liberta, que traz vida, meu Pai, ela venha, Pai amado, sobre a nossa vida, Senhor, e nós podemos comer, meu Pai, a cada dia dela, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida,
a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, dê uma salva de palmas para Jesus.